Fala galera, beleza? Mais um de cara pro Duque. Sensacional, a gente vai melhorando e essa melhora me traz uma situação muito importante. Sabe que eu sou fã incondicional de síndicos profissionais, do mundo condominial, isso já é mais do que falado, né? Todo mundo sabe, é batido. E hoje, duas pessoas maravilhosas desse mundo condominial que eu tenho. O coração tá em festa aqui, meu. Não tem jeito. Que é Adriana Mota de Santos. Sensacional. Fala, Adri. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. E o Rafa? E aí? Você tá bom? Eu tô Eu melhor vou dar a mão agora. aqui pra vocês. Muito bom. Muito Então, bom estar aqui. Obrigado Tô pela. feliz, um dos melhores podcasts. Pelo menos é o podcast mais gentil que eu já Mais fui. gentil. Jura, meu? É verdade. Humanizado. Humanizado, você se sente bem, parece que eu tô entre amigos. Você sabe que Eu tô, né? Eu tô. Não, você sabe, Rafa, eu fico muito grato, porque assim, comecei isso aqui de um projeto do sofá de casa. E quando eu falo, por isso eu falo que é sala de estar, não tem É uma sala papel, de- não tem script, é Verdade. bate-papo. E quando vocês veem que você fala, ó, eu aceito o convite, nossa, eu fico ansioso, eu choro, eu dou risada, aí vai com tudo. E a conexão me traz isso, porque eu conectei com a Adriana, que me conectou com você, e a gente está aqui hoje, dentro da Dealer Shop, que acolheu a gente, né? Vai seguindo, vai E vai virando, seguindo. né? É um trio. Não, e que empresa, hein? Bom, né? Olha a estrutura dos caras. Gente, eu vou falar pra vocês, eu já entrei em empresa, mas essa daqui tá de parabéns, hein? Dealer Shop tá de parabéns. Não, e a galera, gente boa. E a galera, né? Nossa, energia. Acolheu, né? Acolhe, você viu? Bike elétrica, tem câmeras de última geração. Uma coisa de louco, né? Eu nunca tinha visto. O apoio ao prestador, né? Os Tudo. parceiros é totalmente diferenciado. E aí, antes de entrar dentro desse processo, queria que, de uma forma elegante, começar pela Adriana, se apresentem, por favor. Claro que já é notório que todo mundo conhece vocês, mas é importante para o time entender quem é a Adriana e quem é o Rafa. Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana Mota, síndica profissional na região da Baixada Santista. Hoje eu vim participar aí com o meu amigo de cara pro Duque, com o queridíssimo Rafa da Lab, meus parceiros, amigos, e estamos aí muito felizes de estar com você hoje nessa data, para expandir aí mais conexões. Show. Rafa. Ficha técnica. Ficha Eu sou técnica. o Rafael, do síndico lá. E o Rafael da empresa profissional. Trabalhei mais de 16 anos como síndico profissional em São Paulo, sou da época do Heraldo, do próprio Márcio, né? E trabalho bastante tempo aí com captura, então muito conhecimento nessa área operacional. Também o IA, né? O inteligência, ela veio antes até da sindicatura. Eu trabalho com as dois cenários e estou tentando juntar um com o outro. E é bacana que vocês chegaram nesse ponto aí, porque eu quero abrir a fala da seguinte forma. Aqui é uma situação que o que é o de cara pro Duque? É explorar e expandir conhecimento. Né? Acho que é o primeiro ponto. E puxando essa questão do IA, porque quando eu falei de IA, eu busco você como referência. E a Adri fica puxando a minha orelha, fala, ô Duque, tem que melhorar aqui, melhora a arte lá, melhora não sei o quê. E eu tô tentando lá nos meus prompts fazer esse negócio. E a primeira pergunta, como é que a IA consegue, hoje, por exemplo, ajudar uma Adriana a divulgar o trabalho dela? E como é que a Adriana conseguiria entrar nesse mundo de IA? Tem um curso específico? É na cara e coragem igual eu tô fazendo lá? Fala um pouquinho. Acho que você pode começar a fala e a Adriana complementa. Putz, é uma pergunta, ela é simples, mas ela é super difícil, sabe? Ela é uma pergunta muito complexa, muito simples também. Na verdade, a gente está olhando isso de uma maneira um pouco equivocada. Eu falo por quê? Fala de datilografia para o computador, a gente fala do Windows, está falando do celular analógico. Tal. Essa é a fala, esse é o papo. Quando a gente está falando de um pulo, um salto de tecnologia, a gente está falando
da internet que o Google, né? Porque o Google ele teve essa capacidade de monopolizar a internet. Você não vai para a internet, vai primeiro para o Google, depois para a internet. Exatamente. É justamente, é isso aí. Então, você não entra no computador, você entra primeiro no Windows, para depois você... Agora o Apple também. O Apple, enfim. Esqueci. Não, o iOS? iOS. É. A gente É emoção, é emoção, tem emoção. A gente tá falando tecnológico, né? É. A gente tá falando do momento neolítico, a gente tá falando da Revolução Verde, da ciência. A gente tá falando da Revolução Industrial e agora a Revolução da IA. Teve a Revolução da Internet. Então a gente tá falando do quê? De uma mudança de utilização. A gente não tá falando de uma tecnologia em si. E cultura, né? É, mudança cultural, exato. Lembra do touchscreen quando veio? Não. E quando a gente começou a fazer ligação por Nossa. Neil Jackson. Não, mas aí você puxa um negócio que meus altos 56 anos, quase completos, tô, né? Mas eu lembro, puxando só um gancho do que você está falando, que tem muita intensidade. Como é essa evolução? Porque quando eu ganhei meu primeiro computador em DOS, eu só escrevia lá uma frasezinha. Lembra? É. Chamava já prompt. Chamava prompt. C2.barra. Era prompt já. Era. E aí você vem evoluindo, depois eu fui lá pra internet, quando eu escutava aquele barulhinho que conectava na linha telefônica. Pessoal, eu preciso te ligar, mas não consigo, não, porque eu tava na internet. Então, quer dizer... Tira o cabo do telefone, tira o cabo do telefone. Computador. Que louco, né? Aí você fala assim, cara, as gerações, a gente teve que buscar uma identidade. Só que aí vem numa situação, a internet traz muita tecnologia? Traz. Pro bem e pro mal. E pro mal. Pro saber fazer e pro não saber fazer. Também. Eu acho que divulgar um processo de inteligência artificial é muito sério, porque eu tava... Um exemplo. Eu sou devoto de Santa Lúcia, que é a protetora dos olhos, né? Aí eu tô perto da minha casa, eu descobri que tem lá uma capela da bendita da Santa Lúcia. Aí eu fui com um carro bem em frente assim, rua vazia, só que tinha um carro estacionado na porta da igreja. Aí eu peguei e falei, não posso perder a chance. Tirei a foto. Cheguei em casa, um simples aplicativo, passei o dedo, o carro sumiu. Então, eu posso usar aquilo pro bem ou pro mal, né? Cara, é que nem arma, né? Colocar, a gente tava falando aí de alguns colegas que são policiais, né? Colocar arma na mesa aqui, pra nós três, inútil. Não vai matar ninguém com medo. Exatamente. Então, se você colocar uma faca aqui também, colocar um taco de beisebol, uma pedra, um carro, depende. Vai ter a pessoa que vai pegar a inteligência. Exatamente. Quando a pessoa pega um carro, bebe, mata. Eu acho que não é o papo, não é o que usa, é quem usa. E como usa. Porque se você for ver, tudo vira uma arma, tudo vira algo que pode ser feito por mal. Essa garrafinha, se eu bebo, está servindo o seu propósito. Então, eu não penso muito nisso. Sei que vai ter. Já estão fazendo golpes, né? Vários. O próprio Rodrigo Lobo que a gente tava. A mãe dele ligou pra ele. Não era a mãe dele. Então, clonam voz, clonam vídeo. A gente tá entrando numa era de desinformação. E qualquer pessoa pode fazer um vídeo. Exatamente. E agora a gente não consegue mais acreditar em nada que não seja as emissoras abertas. Pode usar pra tudo. Agora, voltando à sua pergunta. O que a gente consegue fazer com a inteligência artificial para a vida dos síndicos, né? Como eu tenho experiência como síndico e tenho experiência em inteligência artificial, eu consigo entender aonde colocar esses prompts a nosso favor. E aí, eu vou dar uma dica aqui muito monstra, né? A gente tem aí análise financeira para fazer. Sim. Já foi síndico? Já trabalhou comigo? Não, eu não tenho dois cérebros. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade ainda. Então, eu não cheguei nesse ponto ainda. O que o síndico profissional tem? E outros síndicos moradores não têm? 10 condomínios. Exatamente. Você tem 10 balancetes por mês.
Você tem vários atendimentos, você tem ocorrências diversas Exponencial. ao mesmo tempo. Problemas ao mesmo tempo. Às vezes o mesmo problema ao Você mesmo tem que tempo. direcionar, ver o que é prioridade e atender a todos. Então, mas você fala de prioridade, E a gente fala de tempo-resposta, que o pessoal também não tem paciência de esperar. hoje O é SLA, né? dia a É dia. o SLA. Mas tudo isso vem do quê? Eu sou síndico, eu tenho meu dia a dia, análise financeira, contas, cotações, analisar os processos internos do condomínio, fazer o gerenciamento de crise e também o atendimento, Exatamente. que é o que nos toma tempo. Muito. Só que você concorda que o atendimento nunca vai ser sanado? Porque o cara quer falar contigo. A rotina todos os dias ela é árdua e você finaliza teu dia muitas vezes com 70% atendido. E olha lá, hein? As pessoas muitas vezes postam, finalizei com 100%, não finaliza. Sempre tem novas chamadas que passe do teu horário que você encaixa para o próximo dia. É exatamente isso. É, que justamente ele tem que fazer. isso. Ele tem que atender, né? Ele tem que estar ali para ouvir o morador. 100%. Só que aí você tem análise financeira, análise de Sensacional. procedimento. O trabalho eu atendo, né? Agora, aí que entra esse papo aí nosso. Da inteligência artificial pode ser aplicado, ele pode ser aplicado naquilo que a gente não fazia. Eu duvido quantos condomínios você tem. Vai, uma Hoje eu média. tenho 3. 3. Então, Todo 3 mês. condomínios. É bastante? Bastante? Muito. É muito? Um dos meus condomínios, ele tem uns serviços específicos dentro das unidades. Nossa. Então, ele não é um serviço padronizado. Hotel. É tipo É, isso. Ele não é flat, mas ele é um residencial com serviços. Então, eu tenho manutenção para dentro das unidades e eu tenho serviço de camareiras dentro das unidades. Cuidar de tudo. Eu cuido de tudo 100%. E aí você tem também que analisar o financeiro, informar os moradores, saber o que está acontecendo, analisar as reclamações, analisar as contas, as cotas. E a Adriana está numa região, tudo bem, Santos ela é povoada já Grande. como vida própria. Beleza. Mas existe lá uma parcela de veraneio. Deve ser assim. Que deve Hoje ser. são Trabalhoso. dois condomínios diretos, mas os condomínios indiretos é onde você dá assessoria para síndicos. Eu dou assessoria para síndicos orgânicos. Então, eu muitas vezes concilio o meu trabalho ajudando eles, porque eles não têm tanto conhecimento. E aí vem a dúvida da inteligência artificial. Porque eles têm muita dificuldade. E Muita. para nós que estamos com essa rotina muito árdua, você tem que agregar, você tem que se moldar para poder ensinar o próximo. E a gente também tem dúvidas, né? Muito. Surgiu coisa nova todo Constante, dia. eu mesmo assisto seu Nossa. programa constantemente e ali eu tiro algumas dúvidas. É, eu eu também vou buscar tiro- informação naquilo que Eu você tiro com a posta. galera, porque eu também falo, e agora? Nossa, ele postou que esse programa eu vou conseguir montar um bannerzinho. Eu vou testar hoje, às vezes 2, 3 da manhã eu tô testando para ver se eu vou conseguir fazer. Não consigo. Vou buscar Duque, me ajuda. Duque tem que melhorar, não tá dando certo. É difícil, E a gente né? agora fazendo alguns eventos para ofertar para os síndicos e para outras pessoas como que está funcionando essas conexões, o que a inteligência artificial está trazendo de bondade para que cada um possa usufruir de uma forma responsável. Porque a gente usa a IA como um marketing, mas eu estou usando muito como a conexão. Dá pra usar com tudo, né? Dá para usar com tudo. Você vai do A a Z. A Z. e Os meninos ali têm o seu negócio, né? Que é Sim, audiovisual, é o provavelmente audiovisual. TI. Eles têm aplicação para eles. Tem aplicação para você, tem aplicação para vida pessoal. Quero analisar todos os meus cartões de crédito, todas as assinaturas que eu pago, quero organizar. Então depende, ele é um upgrade cerebral. Ele é um dispositivo que você pluga na tua cabeça e você consegue É verdade. analisar um monte de dados. Eu queria criar aquela imagem, você cria. Eu quero analisar esse texto, você analisa. Eu quero criar um relatório, eu quero criar uma apresentação. Então a gente olha para IA errado, no meu ponto de vista, tá? Eu sou usuário faz 5 anos de IA. Sou da época do Sintesia. Então, a gente olha para aquilo como se fosse um software. Como se fosse um programa, não é? Exatamente. Não é um programa. Ela é uma... Vamos fazer uma alusão aqui. Ela é uma entidade agora. Ela já não é mais um algoritmo, ela não é um software. Por quê? Se ela fosse um software, a gente tem um monopólio de software. Então a gente tem o Superlógica no nosso mercado, o Windows lá fora, o Google na internet. Não. É um algoritmo que nasceu como uma programação que agora virou uma entidade. Porque nem mesmo os caras que inventaram o negócio sabem como funciona. Não controla. Real. Não sabe. Não sabe. Se o próprio, um dos padrinhos da IA que ganhou o prêmio Nobel, ele fala, cara, eu parei, eu não sei como funciona. A gente Perdeu a mão do negócio. Com certeza, desenhamos o algoritmo, mas quando a gente colocou os dados dentro desse algoritmo, a gente já não sabe mais Criou como uma vida funciona. própria. É uma entidade. Coisa maluca isso. E a gente não é uma entidade religiosa. Não, nada mas disso. é uma situação É um própria. ser único, É um ser único. é o ser mais inteligente
que o ser humano. E a gente usa muito. Eu falo uma passagem recente. Tivemos aí grandes chuvas na nossa região lá. E no carro, no trânsito, elevador correndo aquela loucura. E eu ali gravando, pedindo para a inteligência artificial montar um comunicado para me soltar na linha de transmissão. Coisas que eu teria que parar, E você vai fazer isso em encostar, segundos. pensar como é que eu vou fazer. Ele montou em segundos. Analise, vê se ficou bom, ficou ótimo. Soltei para minha portaria, solta na transmissão para mim. Você fala, eu falo. Eu falo. Não, eu acho mais bacana, falo do que- eu acho bacana isso que vocês estão dizendo, a interação do negócio. Porque o negócio fala assim, o que você achou disso aí? Tem alguma coisa que eu tenho que melhorar? Aí ele começa a interagir. É uma entidade, porque eu estou conversando com uma pessoa. Tem fatos assim. Estou conversando com alguém, Você tá conversando com você mesmo. comigo mesmo. Exatamente, eu ia comentar isso agora. Eu vindo para cá, passei em frente a uma empresa que trabalha com produtos para piscina. E a referência sobre a empresa tal, foi me dando as referências. Eu conversando comigo mesmo. As pessoas estão ali nos outros veículos observando, falando, tá conversando sozinha, não tá ouvindo música. Não, eu tô conversando com a inteligência artificial. A gente está potencializando a nossa capacidade cerebral. A gente tem um dispositivo agora na nossa mão, um notebook, um computador, aí você escolhe, né? Que está deixando a gente mais inteligente. É um upgrade da nossa memória, capacidade de análise, capacidade de criação. Porque antes a gente desejava algo, mas não conseguia criar as nossas barreiras. Agora a imagem, por exemplo, você não tem mais barreira. Não, eu? Precisou contratar alguém pra Não, fiz o negócio sozinho, do Sozinho. meu jeitinho. É o que eu tô falando. Saiu mais gordinho que agora que eu tô. Mas tá bonito. É caricato. É caricato. Não dá pra ser. Se for real, é foto. Se for real, é foto. Exato. Ó, tá vendo? Então, assim, Aí que tá. a gente tá criando com isso. A Adri chegou pra mim e falou assim, meu, precisa fazer um banner, porque a gente tá querendo evoluir para um negócio de Conexão Summit. Legal. E o É o primeiro que Eu é. quero te falar sobre isso, se você puder engajar com a gente. Claro que esse sim. processo de eventos vai expandir alguns estados. É, isso Então, é vamos encabeçado iniciar por ela São aqui. Paulo, e eu falei para ele, a sua estrela tem que estar à frente. Que A sua lindo. inteligência tem que mostrar o trabalho que você faz. E a gente conversando essa semana, a gente... Duque, peguei vários ali, conversando com inteligência artificial, fazendo janta, porque além de síndico, você tem marido, você tem filho, É, você tem uma tem vida. uma casa para Parece que não, mas a gente tem Mas a gente vida, tem viu? vida, a gente tem ali um Existe ambiente vida, familiar, é. fazendo janta, respondendo o morador, Duque falando comigo. Duque, tô te mandando vários modelos de outras empresas que eu pesquisei e você engloba dentro do que você precisa. Já saiu o banner que ele Que legal. tem que ser assim, a gente não tem mais tempo. Eu tive uma evolução ferrada com imagem esses dias. Que mas, ó, legal. por exemplo, eu peguei o que eu faço na minha vida, né? Todo mundo fala assim, pô, Rafa, O que é? Como é que é? como você ganha dinheiro, caceta? Eu curto muito o teu trabalho, parabéns Mas por tem um você. tempo, né? Mas eu às vezes me pergunto, onde ele arruma tempo? Que cada Onde- hora ele tá. Aonde ele ganha dinheiro, né? Porque todo mundo me pergunta isso aí. Assim, tipo, ô Rafa, e aí, mano, como é que você ganha dinheiro? Porque eu vejo você fazendo um monte de vídeo aí. E aí? É, né? Então, assim, pode falar palavrão? Pode. É. Aí eu explico. Eu tenho uma empresa que eu faço cotações para síndicos. Então, Uau. eu terceirizo essa parte pro cara. E pra síndica. E aí, eu também tenho patrocínios do Síndico Lab. Sim. Atlas, Eletromídia, umas empresas põem dinheiro pra eu continuar fazendo o que eu faço. É daí a fonte do negócio. Também. Também. E aí eu faço consultoria para síndicos. Por exemplo, o Júlio Herold acabou de fazer uma consultoria comigo. Eu peguei a equipe dele e treinei. Peguei a menina do financeiro, fiz ela entender como faz a análise do balancete, Boa. transforma em relatório com linguagem mais simples e como fazer uma apresentação para ir para o conselho, tudo em 5 minutos. Então eu recebi o balancete, fiz a análise, fiz a apresentação e mandei para o conselho, ninguém enche mais o saco. E de forma fiel, ipsis literis ali da informação. Claro que você não pode nem confiar no cachorro, nem na máquina, Não, nem na sua tudo bem, esposa, nem mas no você tem que marido, nem no rever seu ali. filho, nem no carro, nem no tempo. Então você tem que rever. Tudo você tem que dar uma olhadinha do DEC. Não, ok, como. perfeito, Mas perfeito. é um trabalho mínimo. Sim, sim. Análise de dados. Beleza. Aí eu ensino os síndicos a fazer isso. Aí eu também ensino ele a fazer a análise da operação. Aí eu ensino ele a analisar uma análise SWOT dentro da empresa dele. Eu ensino ele a pegar os processos jurídicos e fazer um parecer. Eu ensino ele a fazer tudo que dá trabalho, que talvez a gente não faça com tanto afinco durante o dia, porque não dá tempo, em 5 minutos. Então, todos os departamentos da empresa de sindicatura e do condomínio, você tem uma análise para fazer, um resultado, um relatório. Eu Então, quero esse curso. Mas isso é Não, Eu quero esse fantástico. treinamento. Não, aí tá. é. 3 cotações que você pega, vai. Às vezes 4 cotações, a gente é obrigado a fazer. Sim. Não tem lei. Não vem com essa tem lei não, viu, conselho? Não tem lei para isso não.
Mas você Do tem que? Do Mas tem que mínimo, fazer. do mínimo de 3? É uma boa prática. É uma boa prática. Para também não caracterizar Não, mas pra que ser você... justo, mas pra ser Exatamente, para Não é pra ser justo. Não, porque, sei lá. ó, É tudo verdade. mentira. Esse negócio de cotação é mentira. A gente faz o que tem que fazer, mas você vai pegar 3 cotações. Qual que é o parâmetro menor preço? Aonde no mundo... Ó, Então, segunda-feira, eu já vou fazer um spoiler aqui, que eu soltei um vídeo ontem. Sei. Baseado nesse, só como é que é legal. Eu emociono, né? Eu vou fazer uma live com a Sheila Melitão, Conheço. conhece, falando sobre isso, porque ela estava fazendo ela tem um programa toda manhã, e ela estava falando sobre cotação. Então abriu a cotação, e no meio da assembleia, o cidadão pega e liga para o fornecedor, ó, baixa o preço aí e tal. Cara, ó, não, baixa. Então, não abriu a planilha, não viu nada. E aquilo me chamou a atenção, mandei uma mensagem para ela. E ela topou. E a gente vai falar sobre esse assunto segunda-feira. Como é o critério de cotação? Não é, né? Não existe, Não tem então. critério. O único critério... Ó, Não tem critério. Não tem Eu critério. trabalhei anos com cotação, eu trabalhava na Suzana Natura, eu era de departamento de compras e facilis. O único critério que existe uma cotação de 3 cotações é a caneta BIC. Ela é igual, é extremamente igual em qualquer fornecedor. O resto é tudo fantasia. Porque o barato não é o melhor. Uma analogia importante. Você quer o melhor ou você quer o mais O barato? mais caro Tem que talvez, decidir. o mais caro talvez Você não, quer preço? o mais Também não caro- sei, o mais cara. caro talvez, Talvez o mais seja. caro talvez não atenda. Não sei. Não sei. É um médio. É perfil, cara. É Esse perfil. negócio de, eu vou fazer... Ó, tudo bem, vou contar água lindóia. Concordo, menor preço. E prazo de entrega e prazo de pagamento. Exatamente. Agora vem me falar que uma empresa X é igual a empresa Y para uma recuperação de fachada? Não, Não tem Mas responsabilidade. aí tem uma coisa que a gente vai ter que entrar: a moda, o brand da marca. Tudo isso. Ele mede isso. Ele fala, quem está aqui? Está fazendo a recuperação da fachada empresa X. Nossa, você fez com essa empresa? Que a equipe é igual a outra equipe da outra empresa. Mas a outra- Aí que volta todo esse negócio do isso, marketing, a cara, gente volta no ciclo. A outra não fez, talvez ela tenha uma equipe muito mais homologada, Exato. ou uma resposta mais rápida. Ou registrados funcionários. Não sei. Tem seguro de obra, não tem? Tudo bem. E vai. Né? E aí Que vai. mediu lá o negócio da ancoragem para ver se segura o cara, tem o negócio da linha da vida. É, etc. espera da ancoragem, Não é né? isso? É. E o outro tem um nome. É um aparelho, né, que mede essa pressão aí, que vê esse negócio Não, tá mas aí eu vou puxar um gancho para mim aqui, posso? Deve. Por favor. Tem muito podcast top. Tem. O que é o de cara produto na fila do pão? Eu acho que é o podcast Tá tentando mais... chegar. Não, acho que já chegou. Du. Entendeu? Um dos melhores. hoje. Quem tá no jogo não vê, não tem a visão. Tá Você aqui não dentro, consegue você não vê. enxergar. E se você vê, é arrogância. Se você fala, não é melhor. Aí ferrou. Ferrou. Aí, mas também se você falar, é o pior. Aí são só uns autossabotador. Autossabotador. Eu acho que quem pode fazer essa análise é a E audiência. você acaba se dando a oportunidade de melhorar sempre. Exato. Porque você busca isso. E busca a melhoria. Voltando lá então para a empresa da fachada. Eu como tomador, Certo. certo? Uhum. Aí você fala com propriedade, você vai buscar os parceiros para fazer a cotação. Você vai tentar pegar os melhores. Você vai tentar pegar os melhores. Mas Mas já o melhor aconteceu. no quê? Exatamente. Mas já aconteceu de você ter uma empresa top, com aquele nome escancarado, e ela não ter uma legalidade onde a empresa pequena tem. É isso aí. É isso aí. Não é só Matou. custo. Eu já tomei pau aí. Eu já tomei prejuízos com isso. Eu também. Eu lembro lá em 2020, quando eu assumi esse condomínio que eu tenho serviços, que colocaram um cordeiro que não tinha nem o KENAI para ser pintor, para fazer um serviço. Eu estava chegando nesse prédio, foi no início de 2020. E eu cheguei, embarguei, falei, não trabalho dessa forma, vai ter que vir uma empresa com toda a documentação legalizada. Claro. Síndico deu pulo na época, porque eu estava assessorando ele, eu morava em São Paulo e assessorava a Baixada Santista. Depois eu virei síndica e fiquei pela região. Falei, não trabalho dessa forma. Se você assinar, você vai responder e você esteja aqui todos os dias. Embarguei, contratei uma empresa da região, que é uma empresa top. Primeiro foi para contabilizar a parte documental, seguro, a equipe que ele tinha para me atender, que por sinal, Douglas, a sua empresa é excelente. Posso falar o nome? Pode, Denis da Costa, pode falar. o Douglas é fantástico, me atende super bem. Manda um abraço pro Douglas. E
A gente conseguiu resolver o problema em tempo hábil. Era algo que ia durar 6 a 8 meses. Ele me fez em 3, porque ele botou uma equipe gigantesca. Mas o principal para mim ali não era nem só preço, era a legalidade de Mas documentação. é a postura que você imprime no negócio. Eu me deparei uma época, fiz um projeto de segurança eletrônico mais lindo. Pensa naquele projeto que eu falei, meu, é esse, encaixadinho. Síndico lá, tô falando, sei lá, 15 anos atrás. Pegou o papel. Eu ligava para ele, não me atendia mais. Eu falei, mano, tá errado o negócio, é estranho. Aí, uma hora, não, mas já fechei, Duque. Não, mas como assim? A gente não vai evoluir? Não tem algum ajuste, nada? Tem negociação. Eu falei, tá bom, mas com quem que você fechou? Preciso saber, até para entender onde eu errei. Não, o meu eletricista tá fazendo. Ai, que bom. Agora eu trago essa situação para tecnologia, no caso do Rafael. Hoje, se eu precisar ter um treinamento específico para que eu vá abrir todas as informações pessoal dos condomínios que eu atendo, eu não vou procurar qualquer empresa. Eu tenho que procurar um parceiro que eu conheço, que tem a responsabilidade, que tem vários que vão te oferecer. Não, mas você vai porque tem nome? Não, eu vou porque eu tenho a responsabilidade, conheço o trabalho dele, sei exatamente qual o trabalho que ele faz. E aí, se você me contratar para o seu condomínio, como é que você vai cotar outros? Quem são esses outros? Mas quem são esses outros? Não, então. Não tem experiência com condomínio, mas tem experiência com IA. Ou tem experiência com condomínio e não entende nada de IA. E não tem esse conhecimento de bagagem que ele tem. Qual que é a comparação aí, quando a gente fala de cotação? Você tem que buscar alguém que conhece o teu nicho, o teu mercado. Porque todo mundo fala no negócio que é, eu vendo valor e eu não vendo preço. Né? Então existe uma mística. Essa frase é muito vaga, né? O cara vai vender valor. Falei num podcast esses dias, eu falei assim, sabe qual que é o problema do nosso negócio? A gente vende serviço, É verdade. mas negocia produto. É verdade. Somos compradores, né, cara? Eu acho Então é diferente, são dois pesos diferentes. O síndico é um comprador. Um comprador. O prédio é um consumidor, cara, de serviços e produtos. Então, aí a gente gira como São Paulo, 24 horas. E é bizarro que a gente tem um volume de dados num condomínio tão grande que a maioria dos síndicos fala, tenho sob controle. Você não tem sob controle o quanto você gasta de lâmpada, de sensor de presença, material elétrico, próprias ferramentas de uso de manutenção. A IA ajudaria isso? Totalmente, cara. Por quê? Porque a gente está fazendo o quê? Um controle e uma análise. Olha um exemplo da IA agora, muito... Primeiro, deixa eu dar aquela dica que eu ia dar. Aquela dica que eu tô aqui esperando. Primeiro, você tem que ter alguém lá imputando a informação. Mais ou menos. Eu vou te falar de histórico, né? Vamos lá. Análise histórico. Quando você quer criar alguma coisa, o que você faz? A IA. Você vai digitar. Eu vou digitar. Então, mas imagina que, às vezes, eu não tenho capacidade de conhecimento para fazer o pedido correto. Eu não tenho. Já falei várias vezes nisso. Às vezes eu peço uma informação e não vem a resposta porque eu não soube pedir. Eu não soube pedir. Mas se você tem um desejo, o que você vai pedir para ele? Para ele desenhar o seu desejo. Fala, eu quero uma parede verde. Prepare-me um prompt para um isso. desenho branco no meio. Eu quero descobrir se, com todo respeito aos zeladores, tá? Aleatório. Se o meu zelador está roubando lâmpada. Como que eu faço esse prompt dentro de toda essa Big Data? Aí é difícil. Que é informação pra caceta. É demais. Aí ela vai te dar uma resposta. Então você quer analisar se o seu zelador está roubando lâmpada. Isto é, comprando lâmpada a mais, que não seja para uso do prédio, seja para uso residencial, ou ele está numa lojinha de material elétrico, material de iluminação. E aí ele vai te preparar o prompt, sacou? Você não precisa saber o prompt. Então, o duro é isso. Então, você pode pedir para ele fazer o prompt. Exato. Porque uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, e agora eu estou me especializando, é criar o bendito do prompt. Então, você não precisa se especializar. Quem não é especialista. Né? A gente Tentar, tem né? informação, mas a gente não sabe quem é que é escritor de prompt, né? Eu ponho em aspas. Essa dica dele cai para aquela pergunta que eu te fiz essa semana. ponho em Como que eu vou colchete. controlar o serviço das minhas camareiras dentro das unidades, onde eu tenho Como muita controla? dificuldade. Então, eu mas tenho um descritivo homologado, mas que elas não cumprem diariamente, onde gera muita reclamação. Aí, É um checklist. Rola um É um estudo. checklist. Eu tenho um checklist, mas já não é funcional. Então eu dependo da inteligência artificial hoje para me trazer uma solução na qual eu não consigo enxergar porque eu estou tão viciada naquele processo
E muitas vezes a gente não enxerga. E a gente não tem que criar a solução, a gente tem que criar o prompt perfeito. Perfeito. Então, aí que tá, o prompt perfeito. Então, mas aí você vai precisar o quê? Da inteligência pra isso. É igual o surfista que busca a onda perfeita. Ele vai na Ele vai nas praias, ele vê a situação meteorológica, qual é a época do ano que tem as melhores ondas. É a mesma coisa com a IA. Eu não estudo a solução, eu estudo o prompt. Mas aqui esse programa vai pra gente que talvez nem imagine o que a gente tá falando. Vai tentar imaginar. Eu coloco sempre eu como exemplo. Eu sou um analfabeto digital. Eu era, né? Agora eu já estou melhorando. Então, esse analfabeto digital foi para onde? Aí eu tô criando um prompt pequenininho. Posso falar uma grande besteira. Tô falando com o mestre do Não, IA. mestre nada, já tá aprendendo com o seu mestre. Eu faço um prompt pequenininho para um médio. Para esse médio ajustar uma... Eu quero a Adriana loira. Mas eu esqueci de escrever loira, a palavra loira. Vai vir o que a inteligência imaginar. Loira, você pôs loira como albina. Não, exatamente, porque ele não consegue entender O nível do que você quer. E é onde a gente depende Falou tudo. Falou tudo. Matou a pau. da inteligência com um profissional que conhece Ela é uma o IA. sistema. Ela é uma IA. E aí o que você faz? Você faz o prompt, faz o teste, refaz o prompt, refaz o teste. Faz o prompt, refaz o teste. É trabalhoso. Mas aí você vai ter um momento que você vai ter a visão do prompt e você vai ter um prompt perfeito. Agora, uma brincadeira à parte, o duro é quando você faz um prompt que tá a foto do IA fica mais bonita que a tua. Você fala, mano. Sai um homem lindo ali. Eu falo, o que é isso, gente? Não sou eu. Você ajusta várias formas. Você pode pôr estilo Van Gogh, estilo Da Vinci, estilo mosaico. Você tem postado algumas coisas dessa forma, eu tenho teste. curtido muito. É teste, cara. Tudo é um laboratório. A gente tá num laboratório com essa porcaria aí. Ele vai ficar num laboratório por 5 anos. Se o cara que inventou o bagulho não sabe como funciona, quem é a gente na fila do pão, lembra? Mas a real é prompt, teste, prompt, teste. É prompt, resultado, prompt, resultado. Se você incansavelmente fizer isso no seu condomínio, você vai lá fazer, analise esse balancete. Porra, velho. Sai, pronto. Chat, eu quero passar pro meu... Aí você tá trocando uma ideia com ele. Com a sua própria inteligência. Isso aqui você tem que pegar isso aqui por aqui na cabeça e falar. É um espelho do que você gostaria Exato, de ter. e ele dentro do seu potencializa. cérebro. É a mesma coisa no nosso chip, o i7, o i5, e aí vai. Então você fala, olha, eu preciso me comunicar melhor com meus conselheiros, com meus moradores que estão reclamando. Vai fazer lá. E eu queria entender o que eles têm que receber para que isso seja justo, para que isso seja um problema sanado. Tá, agora deixe-me entender a sua situação. Eu falei, então me faça 10 perguntas sobre o meu negócio, para que você entenda o meu negócio, para que você faça uma construção melhor que a minha. Aí ele vai lá e começa a fazer perguntas e você começa a responder. Você tá botando munição. Você tá jogando gasolina dentro. E aí ela tá melhorando o aprendizado em relação a esse seu problema, para ela poder te dar uma solução dentro de 30 realidades alternativas que ela poderia ir, na mais plausível, na mais inteligente, na mais assertiva. Então, me faça 10 perguntas sobre esse problema que eu acabei de fazer, para que nós dois possamos bater essa bola para a gente entender como é que eu vou entregar isso. Então, no final, eu quero um prompt para analisar o balancete, ou analisar a pasta de prestação de contas. Quando a gente paga uma empresa de terceirização, a gente tem que recolher um certo imposto, né? Sim. Que é o INSS. A gente recolhe na frente para o prestador não correr o risco. E a gente lá na frente não ter esse risco. Então, qual é a grande falha das administradoras? Elas pagam quantos prestadores de portaria? Nossa, De outros clientes? vários. Centenas ou milhares. E dependendo. quando você é lucro, quando você é Não, simples, você tem uma Não, dificuldade para pagar. mas aí o simples você recolhe de outra forma, né? Você tem um problema, exato. Então, Então a tem grande que questão controlar é isso aí. o volume de informação, o volume de tarefa. E a administradora se perde. E se perde. Se perde. E aí você pega a parte de prestação de contas, olha só, tá lá a nota fiscal da portaria e limpeza, beleza? E dentro desse mês você tem que achar o quê? O recolhimento, o valor do imposto referente ao valor daquela nota. Justamente. Então, eu tenho um problema, gente. Olha, o chat, eu não tô recolhendo imposto, tá tendo um puta problema. Eu quero um prompt para que quando vem a pasta de prestação de contas dos PDFs, eu coloco aqui e você encontre o erro. E aí ele vai falar, tá bom, então eu vou entender que são 11% em relação ao valor, a gente recolhe antes, o que a gente paga pro prestador é o saldo do CNSS. Isso. E aí ele começa a conhecer o seu troço. E aí o seu troço ele vem com o prompt. Aí você já não tem mais trabalho. Você vai ter trabalho para ele entender seu negócio.
Mas Então você pergunta para ele, me faça as perguntas. Mas eu vou fazer uma palestra de vendas no semana que vem. Uhum. Aí tem uma apresentação PowerPoint. Legal. Só que eu tinha visto na internet vários IAs assim, né? Ah, isso aqui, o Gama, que faz planilha, sensacional. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver como é que é esse negócio. Fui lá, abaixei e tal, não sei o quê. E puxei o Que você já tinha pronto. PowerPoint que eu tinha. Nossa Senhora! Uma surra, né? Uma surra! Uma surra. Uma surra! Ficou lindo! Assim, ficou um negócio. Ficou. Imagino. Aí eu olhei aqui e falei, mas eu queria ajustar. Aí ele falou, o que você gostaria mais? Muito bom. Né? Legal, hein? Aí você vai. vai. Aquilo que você tá falando. Você vai montando de acordo com o que Cotações. você precisa. 3 cotações de uma empresa de pintura. Pintura. É que a gente tava falando de pintura, né? Logos, né? Aí, o que a gente fazia antes? Planilhazinha. Nossa, era tudo. Nome da empresa, quem tem empresa vai fazer. Contato, Agora, você bota os 3 PDFs lá, ela vai falar, ela vai fazer um relatório. Dentro desse relatório vai ter a planilhinha que a gente fazia antes. A gente só fazia a planilha, Porque lembra? precisa. Eu preciso ter ter um o dado mapa. lá. Tem que ter as especificações. Só que agora, com as 3 propostas de PDF dentro do chat GPT, ela fazendo uma análise, eu tenho tabelas de comparação. Eu tenho um relatório sobre aquela. Você imagina o problema que o síndico tem, pasta de prestação de contas no final do período. É um... A minha pasta, ela não vai ter uma planilha. Ela vai ter um relatório, um laudo lá, sei lá o que, um estudo, um estudo. Aí quando o morador pegar, vai falar, bom, tá aqui as 3 propostas, pô, tá aqui o estudo das 3 propostas. Aí, buscando isso. Não, ó, olha a elevação da qualidade. Mas aí, vamos lá, pulo Te do traz gato. uma transparência. Não, e o pulo do gato? Você tá Eu acho que chegando. o nome transparência nem se encaixa. Você traz uma governança corporativa. Então, mas vamos lá. Mas o upgrade. Você chega num. Você é eleito, síndico, novo. Novo. Aí você vai, claro, com a informação passada, faz um relatório desse e fala assim, ó, o antes e o depois, ó. Nossa. O que tava e o que tem da minha chegada. É Exatamente. outra pegada. Você acaba com a antiga gestão. Você acaba com Tem tudo. uma síndica que eu acompanho, que ela falou, Rafa, eu preciso te contratar. E me contratou. Eu ganhei dinheiro assim. E aí, Rafa, cara, eu tô pegando um condomínio novo, eu tenho uma equipe, mas, cara, não consigo achar mulher. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a devassa. Você entrou nesse condomínio, a gente já no dia seguinte já pega a convenção, analisa, Ajusta. pega o regulamento, analisa, pega as atas de assembleia, analisa, pega todas as reclamações, analisa, pega a sua receita. Por quê? Porque você tem uma planilha de fração ideal. Quem é do ramo sabe o que é fração ideal. Que é o pedaço que você paga dentro do condomínio, pela sua Sim, parte. sim. Vamos analisar a convenção se está sendo cobrada corretamente, porque na convenção fala a fração Fala ideal. de cada unidade. E aí a administradora vem, faz a planilha dela toda errada Te e manda cobra tudo ainda fala errado. que você não soube passar Você nem informação. viu, e a gente nem viu. E aí vamos fazer a análise da convenção, vamos fazer a análise do regulamento, vamos fazer a linha do tempo das atas de assembleia, tudo que aconteceu no seu Nossa, que condomínio. fantástico. Vamos pegar um treinamento das atas de assembleia para os funcionários. Vamos pegar um. Tô encantada. Eu já tô imaginando o Rafael sentado comigo, me passando tudo. Vamos ensinando, fazer brincando. um manual de treinamento para o funcionário novo e o antigo. O antigo se recicla, o novo já está sabendo, turnover, né? Então você faz todo esse apurado. Por exemplo, o que a gente aprova em assembleia nunca vai para o regulamento. Nunca vai. Vamos fazer E depois você fica vendido nessa informação. Mas foi aprovado. Em qual pelo ata? 37. Aí você tem que ir lá na pasta das atas, ler. Ah, mas eu acho que foi nessa ata. Já desisti. Já desisti. Não, já Não dá razão pro cara. Amigo, peraí que eu vou. Na Total. Aí ele falou assim, poxa, se Total. ela que é síndica não sabe quando foi aprovado, Aí começa o senão. Como é que Ai, tá? vendo? Aí levanta aquele cara do fundão. pô, não já te tá coloca numa sabendo situação ver. de saia justa. E a informação tá correta, gente. Exatamente. Ela tá lá, ela existe. Olha, pessoal, li todas as áreas. Não precisa falar que usou inteligente. Tá contratando. Justamente. Joe, Você tem que usando ter inteligência. pronta Ah, resposta. velho. Você tem É a um processo. você quer o resultado ou você quer saber o que ferramenta eu uso? Ferramentinha aqui. Você quer ser síndico no meu lugar? Senta aqui. Paga no chat GPT. Ninguém levanta a mão. Não. E aí Embora a você gente tenha chega. síndicos de plantões, né? Galera, Tem. meu, ó, Quem chega. tá fazendo sentido demais essa conversa, né? Tá mesmo, Tá? cara. Porque quando soltar isso na rede,
Eu sempre peço, faz pergunta, gente, faz pergunta. O Não, sabe que eu povo que fico- assiste. É legal. E aqui a gente é meio radical aqui ou não? A gente é meio... Você viu que é sala de estar, né? É sala de estar. Não tem essas coisas. Se não tem pudor, eu vou Eu ser tomei até desculpado. água com a tampa aqui. Vem caiu, velho. Eu tava cutucando dele, saiu sangue. Deixa eu falar um negócio pra você. A gente. Aí entra uma parada muito louca, né? É igual os síndicos que são coaches. Tem alguns coaches aí no Não mercado tem, muito. que nunca foram síndicos e querem ensinar síndicos. Aí fala caceta, né? Tudo bem. Tá bom, beleza. Beleza, cara. Mas Aí tem gente embasamento? que. Não Então tem. não tem Tá embasamento. ensinando errado. Exatamente. Aí tem uma galera no mercado que quer ser celebridade. Não tá entregando. Irmão, ou você é do mercado, e, por exemplo, você aqui, o de cara produto. Você entrega um negócio muito louco. Eu assisto seu programa. Por quê? Porque você põe a galera aqui à vontade e começa a sair insights, soluções, a porra toda. Só que tem uma galera não. Que quer ir pra academia, que quer falar que não passa desodorante. Sacaram a referência? Eu tô cagando pra isso. Eu sou do mercado, eu quero saber da solução. Qual a solução você tá me propondo? Só que aí, por falta de opção de soluções, a galera fica olhando esse negócio. E vou te falar uma coisa, talvez um insight, uma palavra que vocês falaram aqui, Pode ajudar a engolir, né? uma palavra que vocês falaram aqui, Pode dar um salvar alguém lá. Então, cara, Exatamente. mas tá acontecendo o contrário no nosso mercado. Pô, você Tem podcast que não tá entregando porcaria Não, nenhuma. mas então, aí que tá. Virou uma mídia de celebridades. Microcelebridade, né? Algumas pessoas me Eu perguntaram. lancei um negócio do zero. Então, você assistiu o primeiro programa meu lá, é falando no microfone sem fio, detonando tudo. Eu nem lembro. sabia- da minha nora de unha. Fazendo unha. Eu coloquei uma televisão desligada, gente. Pode Não escrever, tinha eu nem lembro. camiseta, não tinha nada. Muito louco. Muito louco. Eu gostei. Aí É eu verdade. tô lançando de cara pro duplo. Sem saber o que ia dar. Não, e outra, a gente nunca Só que sabe o que vai hoje, dar, né? Nada, né? hoje não sabe. Só É. que hoje eu tenho duas celebridades, passaram várias que eu agradeço, ó, reverência Vão vir total. outros. Vão vir outros Não, vão. que estão ajudando gente. E você tá ajudando essas pessoas a ajudar a gente, velho. Você entendeu? É solução. Por isso que eu falo do negócio do carinho lá, do momento carinho. É, tem que Eu falo ter. momento carinho mesmo, não tô nem aí. Eu falo, eu ligo Não, mas pra eu fico pessoa. louco. Não, mas é. E aí, mas você não seguiu o protocolo. Eu fui num podcast, que falava, Duque, a água, 45 graus à sua esquerda, ou você a posição. Eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer, meu? Como é que eu vou falar? Faz seu saco. E a gente chega engessado, porque eu cheguei aqui e falei, Duque, cadê o script? Como Mas é que você vai não achou funcionar? bacana? E ele fez assim, não, calma, relaxa, você tá na sala da sua casa. Porque é a segunda ou terceira vez que eu faço o podcast. Eu não sou muito adepta, A porque... famosinha da internet. Tá, você viu influencer, mano. A famosinha da internet. O que é? Influencer. E o pessoal fica assim, agora você está se soltando mais. Eu não consigo trabalhar com essa parte mecânica, você tem que estar protocolado, engravatado. E o dia a dia você é assim, você vai para o campo desse jeito? Mas você sabe que- não se você suja? falou Epa, tudo. peraí. Opa. Seja real. Vamos Você ter sabe que a real, vamos coisa trazer a informação correta. mais gostosa do mundo, a Márcia, síndica lá de Guarulhos. Ela falou, Duque, eu vou fazer com você. Eu nunca me chamaram por um monte, eu não consigo. Eu tô travado. É difícil. Márcia Pereira. Aí ela pegou e falou assim, vou fazer porque eu vejo que você... E a gente fez. o Ela podcast. gravou um vídeo no Ela gravou um Eu vídeo, assisti, gente. Você assistiu? eu assisti. Olha aí. Aí ela saiu do... Ela nunca gravou gravou um vídeo vídeo. sozinha. Ela não consegue. Não tinha. Tava travado. Não consegue, tudo Travou, bem. travou. Tem Saiu quebrado de lá, fez um vídeo, Rafa. Tadinho. Que legal. nesse nosso Ô, ramo. me destravei e tal. Quebraram-se tabus, porque o síndico erra. Rafa, você há cacete. anos trabalha com isso. E erro pra caramba. Erra muito. Acho que eu mais errei Eu que não eu tenho acertei. vergonha de chegar e perguntar, Rafa, você pode me ensinar? Eu quero entender esse teu trabalho porque eu quero aprimorar aquilo que eu preciso exercer com melhor excelência. Eu tenho errado muito. Exatamente. As pessoas têm vergonha ou querem estar sempre Num num patamar. patamar superior Pra quê? e não demonstra. E aí começa a se perder cliente. Lugar chato lá em cima, né? Pra quê? Eu quero estar aqui embaixo, eu quero estar com o também. povão. Não, é que eu não Porque consigo eu estar quero- embaixo com 3 metros de altura. Eu quero entrar e sair Maior de amirador do qualquer Brasil. lugar onde eu deve passe. existir. Tem condomínio que eu saí recente, muito recente. Eu pedi a saída do condomínio. E o morador me liga. Quando a casa tiver. Se você não quer voltar, eu falei, não, porque eu deixei a casa 90% em ordem e o próximo parceiro vai dar continuidade. Eu não tenho mais condição de te atender por questão de demanda de tempo.
Não é quando a casa estiver em ordem. A casa sempre tem que estar em ordem quando você é um bom profissional. Não é você mostrar que a coisa está numa realidade e você exerce outra. Muito bom. Né? Então, E eu sou muito criteriosa com algumas coisas, então eu me cobro demais. Então eu quero buscar mais para poder aplicar. Por isso que eu não trabalho com equipe, eu trabalho sozinha. Hoje tem muitos síndicos, tem um grupo de síndicos de Santos, o Jamil principalmente, tem conversado bastante Jamil comigo. Emanuel, né? Ele é maravilhoso. Ele, Cristiano, ele é Tá falando aí, fantástico. cadê eu? Eu não vou ficar de cara por Deus? Ele Não chamou o Jamil? Não, chamei. Pronto. Não, Pecado, velho. Ele vai chorar Jamil, depois. vem, Jamil. Lestina, que é uma Vem, engenheira que me ajuda muito na Lestina. Baixada. Esse grupo tem Agora buscado tem a- ajudar síndicos, a DAI. sem cobrar nada. A gente está fazendo um trabalho, você entra no mercado de uma outra forma, sendo visto com a tua potência, não mostrando celebridade. É um movimento coletivo. Visto como a sua potência, é isso. Você falou, é cirúrgico o negócio. Tem que ser Também, isso. você sabe o que aconteceu? Meu, O mercado foi mó galera. cota, né? Eu vejo como que aconteceu isso aí. Antigamente tinha um grupinho. E tudo bem, bem, alguém tinha que começar o troço. Né? Alguém tinha que desvirtuar E essa aí esse família. grupinho, esse grupinho começou tudo com planinha, prancheta, Tudo bem. Só que aí a evolução disso foi muito Acelerou. rápida. Acelerou, porque todo mundo viu que dava muita grana. Pô, eu lembro quando eu ganhava 100 pau. Cara, eu sou rico. Eu quero ir lá. Eu era pobre, eu sou rico. Aí todo mundo falou, eu quero ir lá. Vambora. Aí, essa possibilidade de negócio fez todo mundo ir. É justamente. Só que foi daquele Virou jeito. uma onda, né? Chegou, apareceu, falou, vamos consertar. Eu não sabia o que estava fazendo. Aí Tem vem a parada de cursos que vai acontecer, aí vem faculdade de MBA, vem um monte de coisa. Só que essa puta bagunça. E os antigos não queriam deixar os novos entrar. E tinha um preconceito tão grande. Absurdo. Esses são novos. Eu fui idiota, você já foi novo, mano. Então, mas aí que tá. Alguém começou. Mas eu comecei, eu não sei. Sim. E aí é uma barreira chata. Principalmente o fator homem para mulher. Quando você tem Também, eu vi muito passa isso. muito. Eu vi muito isso. Então, assim, hoje em dia tá um pouco mais tranquilo. Melhorou muito. Os old school, eu chamo de dinossauros, são amigos Top meus, 10. dinossauros, os top 10. Ninguém é top 10, porra nenhuma, pensa operação todo mundo. Não me vem com esse papo aí vocês. Eu sou o maior, eu sou a maior, eu sou mais... Porra nenhuma, eu já passei por todos os grandes, trabalhei com os grandes. Eu já fui um dos grandes, humildemente eu falo, não falo que eu sou foda não. Eu errei pra caceta, eu era bom em vendas. Ixi, isso aí não tinha pra ninguém não. Mas a questão era, ninguém é bom. Toda empresa grande que tá aí hoje, eu sou a maior empresa do... Não vai. Fala, irmão, só dá várias merdas lá dentro, que eu sei. Exatamente. Eu tenho o sistema, você tem uma planilha, viado. Você tem uma planilha, é macro. Adoro Eu não tenho esse um sistema. Rafael, gente. Mas também, gente, mas deixa eu ser mais humilde. Nossa. A questão é humildade. Eu quero vender. Dá-te gratidão. Eu quero vender para os meus clientes que não são síndicos. E tem o ego. Para os síndicos eu sou foda. Tem que acabar essa porcaria aí. Desmistificar. Não desmistificar nada. Tem que parar. Idiotice. Eu sou maior. Não, eu sou maior. Eu sou melhor. Porque é uma competição interna. Ego e vaidade. Eu chamo isso do mercado de ego. E isso atrapalha e atropela vários processos. Você quer saber? Eu entendo eles. Eles são rebeldes por natureza. Sim. Chega a ser barroco. Personagens barrocos. Saca? Sim. Entende o personagem Sim, barroco? sim. O próprio... O Virgulino é um personagem É verdade. barroco. O próprio Marcola do PCC é um personagem barroco, se vocês perceberem. Contra o sistema, contra tudo e ajuda os pobres, né? É, aquele negócio todo. Virgulino. Virgulino. Cangaço. Tá vendo? É o personagem barroco. Então é ego barroco essa galera. Eles estão ajudando um monte de gente, estão construindo o mercado, estão fazendo coisas legais, são pessoas legais pra caramba. Mas aí não pode vir um sítio que já quer se aparecer. Eu sou melhor que você, não, eu sou melhor que você. Estufa o peito. Vocês erram pra cacete, que eu Sabe sei como é que ouvir. mede? Sabe como é que mede? Quantos condomínios você tem? Puta merda, isso é pior. Quantos condomínios você tem? Tem síndico. Eu tenho 6. E, gente, vocês falaram. Tem inúmeras reuniões. E a guerra do Insta, você viu? Baixada Santista. Você Eu vai peguei em mais um vários. condomínio. Eu peguei mais um condomínio. ali. Cala a boca. Vocês perdem mais que vocês ganham, que eu sei. Eu sei porque eu tive nesse E essa idiotice chegou na Baixada. Porque quero você saber. vai no Não outro, Precisa. o maioral presidente da República Quanto tá lá. é? Quantos condomínios você tem? As pessoas falam, você só tem 3. Eu tô bem satisfeita com 3 Não, que eu tenho. aí só volta eles fazer assim, ó. Eu tenho 30. Você tá exercendo nos 30 porque a conversa no mercado tá chegando de uma forma diferente. Vamos melhorar, hein? Eu quero ter 3 atendendo direto ou Exato. 30 com um preposto. O meu auge foi em 43, só fazia merda. Não, mas
Eu não ia. Não vai. Eu não analisava. Não fazia. As minhas cotações eram umas porcaria. Meu atendimento era um lixo. Eu tinha 40 condomínios. Mas então, e que dia que você faz o negócio? Você tem evento, você tem condomínio, você tem... Não. Mas como é que se divide, gente? Não vai. Não É vai. tudo mentira, é ilusão. Quando você vê síndico andando de Ferrari, não se engane, ele trabalha pra cacete. Muito. Ele atende, ele cria robô. Quando você vê uma síndica estourando no Mas Instagram, tá trabalhando. trabalha, que nem uma hora ela falava, menina, para de trabalhar, vai dormir. Mas não consegue, não tem vida. Porque assim, não é o que eles estão passando, é o que a galera tá entendendo. Justamente. Então o problema tá aqui na galera entender. Vou dar um exemplo. Sou uma pessoa que eu admiro muito, Juliana Moreira. Adoro. Puta E síndica. vai sentar comigo aqui. Cara, tem seguidor pra cacete. Tem. Aí todo mundo fica olhando assim, né? Pô, ela tem 110 mil seguidores, 1 milhão de É só meia hora por dia. 300 É louco, você é condomínios. louco. Ela é uma diva. É, tá. A bicha trabalha. Eu nunca Meu, vi pra gravar aqueles 30 segundos lá, Você tá louco, ela pô. fica um dia inteiro. Rodrigo Lobo anda de Porsche. Todo mundo fala, pô, Tá certo. você já viu que esse moleque trabalha Mas 16 horas tá por dia? certo. Eu andaria. Passa pela empresa dele, na Marginal, vê qual luz tá sendo às 10, a dele. Então, Sacou? Mas- Márcio Rascort, cara, ele é louco, ele tem uma vida... Trabalha. Não é assim não, o cara O cara trabalha. acorda às 6 da manhã. Ele vai pra RS, aí ele vai pra uma assembleia, aí ele vai pra Globo, aí ele vai vira pra ali CBN. na cerimônia, não sei o quê. Trabalha que nem um animal. Trabalha muito. Rala. Ele trabalha Rala. muito. Aí você fala, pô, então não é o que a galera tá vendo, mano. É o que a galera tá vendo errado. Tá vendo glamour. É trabalho. É humildade e gratidão. É isso aí. É trabalho. Mas assim, Chegamos na reta do fim. Meu, foi bom, hein? Tem fim. Tem fim? Não, tem fim. Sabe o que é o Existe fim? Não existe, mas o fim é um começo de alguma coisa. Um tio meu falava assim, não existe até logo. Existe um olá depois. Porque, você entendeu? É muito louco isso. Bom, mas eu quero uma consideração final. Eu preciso dessa mensagem de vocês pra gente fechar com chave de ouro, porque esse episódio foi top. Foi gostoso? Eu queria mais. Dri, É como estar na sala de casa. Eu acho que os síndicos, as empresas têm que vir mesmo de cara pro Duque. Tem que aprender mais, tem que realmente abaixar a guarda, mostrar a realidade do nosso mercado, buscar os grandes parceiros que têm conhecimento para ensinar a gente no dia a dia, porque sem essa conexão a gente não chega em lugar nenhum. Eu estou muito lisonjeada. Saí de casa às 5h30 da manhã. Eu falei que ia te falar para estar aqui hoje. Não é por todas as pessoas, faria isso por você. Fiz isso pelo Rafa, porque a gente já vem se falando há um tempo. E a gente quis marcar, eu quis muito conhecer o trabalho dele. Tô devendo uma visita, eu vou até lá e vou deixar o convite que eu quero que você vá até a Baixada. Olha. Eu vou fazer um almoço com vários síndicos e eu quero que você esteja lá. Vai ficar gravado para você mostrar o teu trabalho e para que nós podemos eu quero estar nessa, eu já me autoconvido também. Já tá tendo até a sunga já. A gente vai ter um evento dia 27 de maio, 27 de maio. muito provável em Alphaville, você está convidado. Sim. Vai ter uma média de 120 síndicos. Tá. E de cara com o Duque está fazendo sucesso e vai abrir fronteiras. Já abriu, na Né? verdade. Obrigado, Obrigado. Acompanho desde o Obrigado. primeiro. Tamo junto. Tamo E a junto. gente vai agora ajudar os próximos Que Deus te que abençoe. tem que estar aqui. Show de bola. Gratidão. Gratidão mesmo, muito. Tem coisas que você deve assistir, tem coisas que você pode assistir. O que você deve assistir é aqui. Isso. Porque tá entregando solução, tá entregando resultado, tá ensinando, tá tratando todo mundo bem, tá fazendo direitinho. Então, tem muito podcast bom e tem podcasts úteis, necessários. Isso aqui é uma necessidade. Não vou fazer o merchan meu, porque eu nem quero. O que eu ganho já tá bom. Dane-se, não precisa me contratar não, mas quiser também, ótimo. Mas quero parabenizar. Eu assisto desde o primeiro programa. Quando me chamou, fiquei todo feliz. Falei, nossa. Ai, Vocês dois vieram, falei, nossa, legal. sensacional. Porque é qualidade. Não tô fazendo merchan seu, eu tô Tá. falando a realidade. Muito obrigado. Eu tenho esse defeito que também é uma qualidade de passei da idade de falar o que eu acho que eu não acredito. Então eu só faço o que eu acredito, eu só falo o que eu acredito, eu só ando com quem eu gosto. Eu passei daí dessa idade. Passei. É de transcendi. emocional ouvir isso de você. Não, transcendi, não tenho mais papo, nem tempo pra isso. Quando eu vejo o famoso glamour dos síndicos, que a galera tá vendo, não que eles estão mostrando. Mas eu entendo o outro lado. Então eu parei com essa briga de ego e vaidade. Rafa, você é bom? Não sou péssimo. Mas você me ajuda, te ajuda. Eu vou tentar fazer o meu melhor. E é o que você faz. Não fica se vangloriando, cheio do pote lotado. Então, cara, se for pra assistir um programa,
Entre poucos que eu vejo no mercado condominial, o seu é um deles de verdade. Se não fosse, eu não falaria. Eu já fui em um monte de podcast que eu não falei. Pode ver aí, reprise. E eu acompanho E muito. não vou falar. As Nem se você me entrevistas. pagar. Tem empresa que é patrocinadora minha que tem seus defeitos, eu falo mesmo. Vem nos grupos, pode ver. Tem um grupo lá de 500 pessoas. A gente tem uma audiência muito legal, muito fiel. Mas é porque a gente joga real. Não fica nesse papo de mercado. Vamos ser polidos, né? Não, você tem que ser educado, você tem que ser civilizado. Agora, ficar contando mentiras, sabe, escondendo verdades, fazendo panelinha, não incluindo os outros, não ajudando. Você tá na vida pra quê? Então, esse é um dos programas úteis e necessários. É uma obra útil e necessária. Não é voluptuário isso aqui. Isso aqui é necessário. É surreal, né, meu? É real. Escutar, assim, me mostra um caminho Não é vaidade. que é para Continuar. continuar seguindo. E vai Precisa. Eu Não, posso você não. A desistir. gente precisa. Não, eu não Não posso é você. desistir. Obrigado. A gente vai em direção do que a gente conversou essa semana. Sim. A tua estrela tem que brilhar. É um propósito. É um propósito. É propósito. ideal, Você tá é ouvindo aí. isso de um cara que veio de uma pegada que ele teve e que ele tá fazendo aí um trabalho e ele não é de ficar mediano e passando a mão. Nem quero. Eu acho que é isso aí. Você tá devendo um abraço pra galera do Tolentino Plus. Os meus Tolentino meninos. Plus. Vou estar na Baixada e vou abraçar vocês lá. Eu quero fazer um Convite tá vídeo lá feito. no Dentro do Tolentino prédio. Plus, dentro do prédio. Vou pegar uma autorização e nós vamos fazer. E eu queria. Sabe Com o a que minha equipe. Então, Eles eu queria saber o trabalhando quê? e você- Eu queria fazer um negócio de drone, eu com a camisa de cara pro Duque, lá no telhado Do prédio. do No prédio. do barrilete. no barrilete, e o drone vem e vai e tal. De repente, é uma opção lá no. Se É, puder. esse vamos ver. condomínio está na Rua Gourmet de Santos, ele é um dos principais, porque ele tem serviços, tem uma qualificação exemplar. Visitem. É um ótimo condomínio. Visitem. E a minha equipe, eu posso dizer que eles são os melhores. Gente, Obrigada. muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por todo o carinho, por toda a atenção que vocês sempre me deram. E essa amizade, eu falo muito, eu faço um plágio da música lá do sertanejo, que eu falo da página de amigo. Vocês estão na minha página de amigo, de irmandade, sempre. Não tenha, você pode pedir qualquer coisa, eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, estar junto com vocês e apoiar vocês. Então, muito obrigado de coração, esse programa foi muito top. Muito Esse foi top. um dos Não melhores. só esse daqui, mas eu Vai, todo. O vai. projeto aqui é legal. E Eu o adoro, projeto, eu acompanho. e o projeto tá aí. Gente, Eu sou fã de verdade. muito obrigado. De verdade. Obrigado. Galera, olha, mais um. Assiste até o final, faz pergunta. Sabe, eu sempre peço isso. Então, de cara pro Duque tem esse propósito, tem essa ideia. Vamos pra cima, dá like no sentido. Não é de juntar 1000 likes, não. É o like com consciência de que você aprendeu alguma coisa com o programa, enfim, ou utilizou. E se aprendeu, fala pra gente, conta como é que você fez para ajudar outras pessoas. A intenção é multiplicar, exponencial a atitude do bem, tá bom? Gente, me despeço do meu jeito, um abraço.